Olá, pessoal, muita luz, muita paz para cada um de vocês. Eu hoje decreto para você prosperidade, felicidade e amor. Gente, hoje eu vim contar uma história ainda desse livro, ó, O Poder do Subconsciente. Mas é uma história sensacional, em homenagem a uma amiga minha. Eu contei essa história para ela. E ela ficou, ai, Jô, conta de novo, conta de novo. E eu vou deixar o vídeo gravado aqui que vai servir para muitas pessoas. Bom, é a história de um cientista que ele foi preso no campo de concentração. Aí ele conta a história dele. Depois eu vou contar o que o subconsciente tem a ver com isso. Tá. Ele fala assim: fui prisioneiro de guerra em uma mina de carvão na Rússia. Nessa prisão, homens morriam à minha volta o tempo todo. Éramos vigiados por guardas brutais, oficiais arrogantes, comissários inteligentes e de decisões rápidas. Após um rápido exame médico, uma cota de carvão era atribuída a cada prisioneiro. A minha cota era de 150 quilos por dia. No caso do prisioneiro não atingir a cota, sua pequena ração de alimento era cortada e em pouco tempo depois ele descansava no cemitério. Comecei a me concentrar em um plano de fuga. Eu tinha certeza de que, de alguma maneira, o meu subconsciente encontraria uma solução. Minha casa na Alemanha fora destruída, minha família dizimada e todos os meus antigos amigos, colegas haviam morrido na guerra e se encontravam em campos de concentração. Eu disse ao meu subconsciente: quero ir para Los Angeles e você vai encontrar um jeito. Eu tinha visto foto de Los Angeles e me lembrava muito bem de alguns bulevares e prédios. Todos os dias e noites eu me imaginava descendo ao Wilshire Boulevard em companhia de uma moça americana que conheci em Berlim antes da guerra, hoje minha esposa. Imaginava-me visitando lojas, andando de ônibus, comendo em restaurantes. Todos os dias tinha o cuidado especial de dirigir meu imaginário carro americano, subindo e descendo as ruas de Los Angeles. Tornava tudo isso vívido e real na minha mente. Essas imagens eram tão reais e naturais para mim como as árvores do outro lado do campo de concentração. Todas as manhãs, o chefe dos guardas contava os prisioneiros, que eram postos em fila. Ele gritava 1, 2, 3, etc. E quando o 17 era chamado, era o meu número. Eu dava um passo para o lado. Numa dessas ocasiões, o guarda afastou-se por uns 2 minutos para atender uma chamada. E quando voltou, começou a contar por engano no número seguinte, como sendo o 17. Quando a turma voltou, à noite, o número de prisioneiros era o mesmo, e não deram por minha falta. E até que descobrissem isso, levaria um longo tempo. Saí do campo sem ser visto e continuei a andar durante 24 horas, descansando no dia seguinte em uma cidade deserta. Consegui sobreviver pescando e caçando animais selvagens. Descobri trens de carvão que se dirigiam para a Polônia e viajei neles à noite, até chegar finalmente nesse país. Com a ajuda de amigos, consegui chegar a Lucerna, na Suíça. Certa noite, no Palace Hotel em Lucerna, tive uma conversa com um casal americano. O marido me perguntou se eu gostaria de ser hóspede em Santa Mônica, Califórnia. Aceitei. E quando cheguei a Los Angeles, descobri que o motorista deles me levava pela Wilshire Boulevard e muitos outros que eu imaginara com cores tão vívidas durante longos meses nas minas de carvão russas. Reconheci os prédios que vira mentalmente muitas vezes. Na verdade, tive a impressão de que estivera antes em Los Angeles. Eu havia chegado a meu destino. Jamais deixarei de me maravilhar com as coisas assombrosas que o subconsciente pode fazer.
Na verdade, o subconsciente dispõe de recursos que desconhecemos inteiramente. Gente, não é sensacional? Isso aqui é história real, tá? Não é inventada. É bem triste, mas tem vários pontos aqui. Tem a visualização que ele fazia todos os dias, de manhã e à noite. Teve a questão dele não se identificar com o campo de concentração, com as pessoas que ali estavam, porque aqueles que estavam ali no momento presente, vivendo aquilo na sua mente também, morreram todos, tá? Então, olha que plano sensacional que o subconsciente dele arquitetou. Pular o cara justo, o policial justo na hora que ele vai contar, ele foi pro lado. E ele conseguiu fugir tranquilamente, sem ser perseguido, porque não deram falta dele, entende? Então, gente, vamos confiar no nosso subconsciente, vamos confiar, ele tem saída para tudo, ele tem solução para tudo. Tem vários pontos, porém, se ele estivesse identificado com campo de concentração, se ele estivesse na preocupação, na tristeza e desespero, ele não teria conseguido acessar o subconsciente dele e esse plano jamais teria sido executado. Pois vocês acham que os outros também não têm subconsciente? Os outros também têm, só que não usaram o poder que tá ali. Primeira coisa, eu tenho vivido isso, tá, gente? Não se identifique com o seu problema. Tudo é um teste, tudo vai passar. Nada é para sempre, nada é eterno. O que tem que ser para sempre é o seu desejo maior, o seu desejo supremo que está lá gravado já no seu inconsciente, e ele sabe que ele vai ter que realizar esse desejo, se você não desfocar e se você não se identificar com a situação atual, seja ela qual for. Gente, olha, cada vez que eu leio esse livro, eu fico mais surpresa, porque qualquer situação que você está passando, imagina, não é pior do que essa, né? Você está preso num campo de concentração, cara a cara com a morte, o tempo todo. E mesmo assim, ele não se identificou com aquilo. Ele foi e teve a questão da visualização, né? Visualizou, até que aconteceu. Então, o poder do inconsciente é tremendo, é tremendo. Só que quando nós não usamos esse poder, ele também vai continuar funcionando, mas contra nós, com as informações que ele tem, não com as informações que você coloca, entende? Nesse caso, ele não usou a informação que já tinha lá gravado. O prisioneiro aqui, o cientista, no caso, que estava como prisioneiro, ele foi colocando as informações toda noite, todo dia, toda noite, todo dia, toda noite, todo dia, toda noite, todo dia. É isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E ele, você vê que ele fala aqui, ó, ele tinha certeza que ele ia conseguir fugir. Ele tinha certeza. Certeza é o quê? Ele não tinha dúvida. Ele não tinha dúvida. Ele não tinha dúvida. Ele não tinha dúvida. Eu vou frisar isso bastante, porque ele não tinha dúvida. E o que fala na Bíblia? Alguém sabe? A parte da fé? Tudo que pedires, crendo, já recebeu. Já recebeu. Tudo que pedires para quem? Para Deus, que está no seu inconsciente, que está dentro de você, que o todo, que sabe tudo. Mas sem duvidar. Gente, tudo muito claro. Tudo muito claro. Por isso que a gente fala, olha, vem um pensamento intrusivo, negativo, que é aquele programinha que está gravado lá no inconsciente, que você nem sabe o que colocaram ali. É um medo, é uma tensão, é um desespero. Você já cancela. Você já cancela. Você já tem que ir para a prática do Ho'oponopono, fazer limpeza e voltar para onde você quer. Porque onde está o seu foco aumenta. Gravem isso também. Tudo que eu tô falando para vocês é que eu uso, tá, gente? É que eu passo comigo mesma. Tudo que você coloca o seu foco aumenta.
Não coloque o seu foco em desgraça, não coloque o seu foco em notícia ruim, não coloque o seu foco no que você não quer. Você nunca fala assim, ai, eu não quero que isso aconteça, que isso vai acontecer. Porque o cérebro, ele não entende a palavra não, para ele é sim. Ele não entende essa palavra não. Então, toda vez que você fala assim, eu não quero isso, aí o cérebro vai falar, ela quer isso, entendeu? Então, você sempre fala o que você quer, você sempre foca no que você quer. Nem que você dá uma de louca, nem que a sua vida esteja de cabeça para baixo, você dá uma de louca e não se identifica com aquela situação. Nem se coloca no lugar de vítima, nem fica aumentando, nem fica lamuriando, não fica reclamando. Esquece, esquece, faz conta que você nem tá vivendo aquilo. Põe a sua imaginação para funcionar, coloca o seu foco em tudo que você quer. Eu sei que é difícil, porque o programinha que está instalado no nosso cérebro é de viciado em reclamação, viciado em ver o negativo, viciado em ver coisa ruim, viciado em falar, em reclamar do tempo, do governo, de dívida, de tudo. Gente, mas pensem nesse rapaz. Que situação pior seria do que essa? Eu tenho certeza que você não está passando isso. E qualquer coisa pior para o subconsciente, não existe probleminha e problemão. Ele tem que resolver, ele tem que resolver. Você deu uma ordem, não importa. Ele não vai falar assim, eu não vou poder te ajudar, você a atrair um trabalho para pagar a dívida de tantos milhões ou tantos centavos, ou sei lá quanto. Para ele não existe essa questão de valores e de grau de dificuldade. Gente, espero que eu tenha passado, que eu tô vivendo também, tá? E que é real tudo isso. Foram feitos testes, né, no cérebro. E você pode fazer o teste com você mesmo. Você vai conquistar aquilo que você quer, sem duvidar, sem duvidar, sem duvidar. Porque para o nosso inconsciente, se você deu uma ordem, eu quero isso, sem duvidar, para ele é uma ordem e ele cumpre. Ele cumpre. Pode ser tarefa fácil, difícil, impossível, porque para ele não tem impossível, ele cumpre. Tá bom? Muita energia positiva, respirem fundo e vamos conquistar os nossos sonhos. Beijo.